Hoje nós vamos trazer um vídeo com dois assuntos. Primeiro, desmembramento é necessário novo levantamento? Segundo, por que o proprietário troca de profissional? Aí você pode estar perguntando, mas por que dois assuntos tão diferentes no mesmo vídeo? Eu vou contextualizar agora e você vai saber o porquê. Teve uma discussão em um grupo do WhatsApp que o colega disse assim: a ideia do georreferenciamento é justamente conferir o levantamento anterior. Muitos acham isso um atraso. A responsabilidade do anterior perpetua. Tanto que, se você medir e der retificação diária, seu cliente pode processar o profissional anterior. Se você não medir novamente, estará correndo o risco de não só encobrir um erro, quanto prejudicar terceiros. Então, isso nós estamos falando sobre medir novamente quando não foi você que fez o gel do perímetro e você foi contratado para fazer o desmembramento. O mesmo colega deu um exemplo. Veja uma situação: o proprietário contrata o profissional 1 para fazer o seu georreferenciamento. No entanto, o mesmo inclui no interior desse imóvel áreas públicas consolidadas, como estradas, cursos d'água navegáveis, etc. Né? Aí o profissional 2 é contratado e chega à conclusão que o levantamento anterior, além de ter incluído área pública no imóvel, também não seguiu a sinuosidade dos limites, dando um prejuízo para o proprietário de 3 alqueires. O proprietário que já tinha negociado a venda vai querer essa compensação de alguma forma, pois ele havia pago por 100 alqueires, não 97. Se você não medir, como vai saber se o primeiro estava correto? Vocês entenderam? Olha aqui, um desmembramento, o colega foi medir, foi contratado, foi medir o profissional 2 e viu esse tanto de erro. Incluiu área pública, que vai ter que ser retirado do perímetro dele, estrada, curso d'águas navegáveis, tudo isso será retirado. E, além de tudo, ele não seguiu a sinuosidade dos limites e deu um prejuízo enorme para o proprietário. Um colega disse o seguinte sobre esse segundo comentário: eu entendo essa situação, mas se toda vez que for desmembrar uma parte ter que fazer o levantamento novamente, fica inviável economicamente para o proprietário. Para mim, profissional, sempre vai ser bom, pois ganho por isso. E para o proprietário? A questão é se existe um procedimento legal e reconhecido pelo INCRA. Se não, é fazer o serviço e o proprietário arcar. É só vendo aqui por que nós vamos entrar na segunda parte. Por que o profissional troca de proprietário? Porque se ele procurar, cada vez que ele for desmembrar, ele ter que procurar um proprietário, é porque o que fez o serviço, de alguma maneira, fez algum ato, algum tipo de trabalho que não satisfez ele, deu algum prejuízo de alguma forma. Porque se o profissional desde o início tivesse agido certo, ele não teria trocado de profissional. E um colega disse o seguinte: como surgiu a identificação da necessidade de contratar o segundo profissional? Então, olha aqui. Nós vamos falar primeiro se deve ou não, por que se deve medir novamente quando você vai desmembrar, e o segundo, por que surge a necessidade de contratar o segundo profissional. Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos falar na lei. Isso aqui é no Código Civil, no artigo 500. Nós já estamos cansados de saber esse artigo 500. E nesse artigo 500, diz que nós temos dois tipos de compra e venda: a de corpos e a de mensura. Quando é a de corpos, o comprador, ele compra o imóvel como um todo, ele não quer saber quanto que mede. Por exemplo, você vai comprar um apartamento. Você quer um apartamento de 3 quartos e que satisfaça o tamanho da sua família. Você vai comprar uma fazenda. Você chegou, sua esposa gostou, tem tudo que ela quer. Você não quer saber quanto que ela mede. Você vai comprar a fazenda com que o proprietário te diz que tem, o quanto está na certidão que tem. Então, tudo bem, não tem o que reclamar nesse caso. Comprou, pagou, se deu mais, se deu a menos, não tem nada a ver, porque ele comprou o imóvel como um corpo, como um todo. Mas na segunda opção, quem for ler o Código Civil, no artigo 500, vai ver as situações que tem. Ele tem a opção, por exemplo, de ex empto. Como que acontece isso? Quando ele comprou o imóvel, por exemplo, ele comprou 100 hectares, como foi no exemplo do colega. Mas se foi medido, deu 97 devido àqueles erros todos, ou mesmo que não tenha havido erro algum.
Se o proprietário tiver uma área contígua, o vendedor tiver uma área contígua, ele vai ter que passar esses 3 hectares que faltaram para o comprador. Porém, não estará livre das ações cíveis e criminais. O fato de ele passar a área não quer dizer que ele esteja livre do processo. E tem outras 2 opções caso o proprietário não tenha uma área contígua. Ele pode entrar com ação redibitória, que quer dizer, o contrato vai acabar ali, desfez o negócio, devolve o dinheiro, com juro ou sem juro, porém, acabou o contrato de compra e venda, encerrou ali. Se já tiver passado a escritura, aí vai entrar com processo e tudo mais, mas ele tem o direito de não querer. Ele pode falar, não quero mais o negócio, não me interessa. E a ação quanti minores, que é o seguinte, quanto que é o prejuízo que eu dei? A tantos, então vamos calcular em dinheiro e o proprietário vai ressarcir. E também a área pode ser vendida maior, que é o contrário disso aí. Então, aqui está enquadrado na lei. Mas vamos ver onde que a lei e o INCRA falam a mesma língua. No Manual de Gestão da Certificação, bem na introdução, você lê o seguinte: no ato de certificação, atesta-se que a poligonal referente aos limites do imóvel rural não se sobrepõe a nenhuma outra constante do cadastro referenciado do INCRA e que o memorial descritivo atende às exigências técnicas conforme definido no parágrafo 5º do artigo 176 da Lei 6.015. Bom, então ele está dizendo o seguinte: tem que estar de acordo com o que o INCRA exige. Se o INCRA tem as normas são para serem seguidas. E por que o INCRA está dizendo isso? Porque na Lei 6.015 diz que nas hipóteses do parágrafo 3º, caberá ao INCRA certificar que a poligonal objeto memorial descritivo não se sobrepõe a nenhuma outra constante do seu cadastro georreferenciado e que o memorial atende às exigências técnicas conforme ato normativo próprio. Então, o que interessa para nós é isso aqui, que o memorial atende às exigências técnicas. Se o primeiro passou, é porque ele, de alguma maneira, o INCRA testou que ele atendeu às exigências. Mas o INCRA não vai pegar cada processo, mesmo porque ele não tem corpo para isso, para estar conferindo de um por um para saber se está dentro da precisão, se está dentro da acurácia, se o PEDOP está abaixo, está acima de 6, se o profissional leu a certidão, se não leu. No entanto, o sistema certifica. Mas se você sabe que o INCRA não tem um corpo técnico para isso, que o CEGEP, quando ele certifica, o profissional está assumindo a responsabilidade civil e criminal da certificação dele, então, nesse momento, ele está afirmando para o INCRA que ele está atendendo às exigências técnicas. Se você sabe que tem profissional que acochambra sigmas, que quando o sigma está acima, ele abaixa, que acochambra a altitude com o outro que ele sabe que está errado, que usa Garmin, que usa imagem, que põe virtual onde não pode ser usado, em local acessíveis. Você vai confiar? Só se você for louco. Vamos continuar. O que diz o INCRA? Vamos voltar lá na primeira norma técnica. Item 4.6, avaliação do georreferenciamento. Considerações. A avaliação do georreferenciamento deve ser rigorosa para minimizar o potencial de prejuízo diverso, bem como a degradação do sistema cadastral, comprometendo a individuação dos imóveis. As coordenadas dos pontos já certificados pelo INCRA, mediante análise, amostragem e aprovação das determinações a eles submetidas, têm o efeito de produzir direitos legais, quando do registro do imóvel georreferenciado. Constitui, portanto, pontos de referência para os novos levantamentos. Então, se ele é ponto de referência, se ele produz efeito legal, por que você confiaria em um levantamento que não foi você quem fez? Se você tem o seu escritório, você tem um topógrafo, ou você mesmo faz o levantamento, me responde com consciência. Você nunca pegou nada errado? Você nunca fez um levantamento que você não tivesse que voltar no local porque está fora da precisão, ou porque não atingiu a acurácia necessária, ou porque não teve satélites? Você, como o dono do serviço que vai assinar, talvez tenha consciência de voltar lá e fazer isso. Mas quem te garante que o colega fez? Quem te garante que quem fez o processamento, o levantamento dele, não desabilitou o satélite, não acochambrou tudo para te mostrar um relatório bonitinho? Continuando.
Na terceira norma técnica, no item 5.2, no serviço de georreferenciamento de imóveis rurais, o credenciado assume responsabilidade técnica referente à correta identificação do imóvel em atendimento ao parágrafo 3º do artigo 176, que nós já lemos anteriormente, observando a exatidão de limites e as informações posicionais de todos os versos de limites. Portanto, se você vai fazer um desmembramento que não foi você quem fez o gel do perímetro, você está assumindo a responsabilidade técnica referente a esse desmembramento. Guarda das peças técnicas que tanto diz no Manual Técnico de Posicionamento quanto no de limites. Todo material deve ser guardado, porque tais informações poderão ser requeridas pelo INCRA quando julgar necessário. E nós estamos vendo que o INCRA está sempre solicitando esses arquivos brutos, em formato Hynix nativo, relatórios de processamento e ajustamento de posicionamento, cadernetas de campo digitais e analógicos. E se você não tem isso, como você vai fazer? E se quem fez o gel do perímetro não te fornecer os dados do levantamento dele? E se no relatório dele você detectar erro? Então, se ele está com sacanagem não te entregar os dados brutos, porque isso pertence ao cliente, o cliente pagou pelo trabalho, ele tem direito a ter um CD ou um pendrive, ou seja, o que for, com tudo que ele pagou para ser feito. O levantamento está entre o que ele pagou para ser feito. Mas suponhamos que o colega, na covardia, não quer te entregar isso. Então, o único jeito de você ter esse levantamento é você fazendo o levantamento do perímetro. E isso tem que ser combinado à parte com o proprietário, porque o proprietário não te entregou os dados dele, os arquivos brutos e Hynix. Então, o proprietário, infelizmente, tem que arcar com esse prejuízo. E se ele está te entregando o serviço, é porque algum motivo ele não quer que quem fez o perímetro faça novamente o serviço para ele. E o que leva um proprietário a trocar de profissional? Por que ele vai mudar? Se quem fez o perímetro foi um bom profissional, era uma pessoa consciente, era uma pessoa responsável, fez o gel direitinho, cumpriu os prazos legais, os prazos do contrato, é claro, exceção à parte quando o CIGEF não funciona, que é uma cláusula que deve ser colocada nos contratos atuais, porque nós estamos sujeitos ao INCRA ficar parado 1 mês, 2 meses, o CIGEF, então não podemos mais falar que vai entregar o gel em 10 dias. Mas tirando esse atropelo aí do CIGEF, se ele fez tudo certinho, se ele cumpriu o prazo, se ele fez tudo de acordo com a norma técnica, se não deu problema no cartório, por que ele não vai mudar de profissional? Por que você muda de médico se o seu médico te atende tão bem? Quando você muda de médico, se o seu médico te atende bem, é porque alguma coisa teve nele que não te agradou. E você não vai continuar com ele, você não vai bater numa tecla aí que você sabe que está estragada. Primeiro, o profissional implanta o marco e não volta para executar o serviço. Isso a gente vê acontecer muito, e normalmente esses profissionais que fazem isso, ele não deixa nem, ele deixa o nome dele, ele deixa tudo, mas ele nem numera os vértices. A maioria, por quê? Porque ele é desorganizado. Por que ele vai numerar? Depois ele volta, numera, ele volta, não numera. E inclusive, tem cliente que faz isso, deixa para numerar depois, o que eu acho um absurdo, porque nem sempre, não que ele seja pilantra, não que ele seja desonesto, pelo contrário, mas ele, talvez por ignorância, porque ele acha que vai dar problema e vai ter que não vai usar o vértice, não vai usar o marco, mas bobagem, tem que implantar e numerar na hora. Normalmente, falta de contrato, falta da RT ou da TRT. Porque se ele tivesse um contrato, se ele tivesse um RT, o TRT ele poderia reclamar no conselho, mesmo sabendo que o conselho não vai agir. Se ele tiver um contrato, ele pode ir no PROCON, ele pode, se for até 40 salários mínimos, que normalmente é, ele pode procurar a justiça civil. Enfim, se ele tiver o contrato em mãos e se ele tiver o documento obrigatório de RT e TRT, ele pode acionar tanto a justiça, quanto às vezes o PROCON, ou mesmo o conselho. Sempre recebe a entrada do valor do trabalho e some. Esse profissional que faz isso, ele não faz de graça. O profissional que abandona o serviço, ele já recebeu ou metade ou total, porque ele é bom de bico, ele é bom de bicaria, passou a conversa do proprietário. Os conselhos não agem, não adianta ele reclamar para o conselho, que o conselho, primeiro caso, o conselho vai pedir a TRT, RT ele não vai ter, porque normalmente 90% dos profissionais fazem a RT e TRT quando vai certificar.
errado, não pode ser. RT tem que ser feita no início do trabalho. Segundo, não adianta reclamar para o CIGEF, porque o CIGEF não pode fazer nada, porque não é a alçada dele. Ele não vai poder fazer nada contra esse profissional, porque não está nem no banco de dados do CIGEF. Então, como que ele vai fazer alguma coisa? Nada a ser feito pelo INCRA. Outro caso, um caso de sobreposição. Quando o cliente fica sabendo, através do comunicado do próprio profissional que fez o trabalho, ou do profissional que está fazendo o trabalho do vizinho, ou através do comunicado do INCRA, que o imóvel está com sobreposição e que terá que ser cancelado, ele fica com tanta raiva que às vezes ele deixa quem está fazendo o gel do vizinho que procurou ele consertar o serviço dele. Por que se ele tomou um prejuízo tão grande, o máximo que ele pode fazer ir lá e contar um desaforo para o profissional, porque ele não sabe que ele tem direitos legais. Na verdade, ele deveria procurar a lei, porque a lei vai falar o seguinte: ele foi pago com o valor, se foi bem pago ou se não foi, problema dele, porque ele foi pago pelo valor que ele pediu para fazer um serviço de altíssima precisão. Se ele não fez o serviço de altíssima precisão, ele usou de má fé. Então, se ele usou de má fé, ele tem que ser processado. E tem que esclarecer isso para os proprietários, porque eles não sabem dos direitos dele. Outro é o profissional enrolado. Ele deixa o profissional porque o profissional enrolou ele. Falou que mediu e não foi. Mediu e demorou 2, 3 meses para fazer o serviço, porque às vezes já recebeu o dinheiro que ele precisava ali no momento. E vai enrolando, enrolando. E não faz serviço, o proprietário fica esgotado, muda de profissional. Me respondam de consciência que abaixo aqui do comentário do vídeo aqui do YouTube. Quantos de vocês foram contratados para desmembrar imóvel que foi certificado por outro? Se a gente for fazer uma estatística, eu creio que 60% dos desmembramentos, eu falo até sem medo de errar, são efetuados por profissionais diferentes dos que certificaram o perímetro. Então, o que está acontecendo, meu povo? O que está acontecendo com os profissionais? Por que essa troca? Por que tem proprietário que considera o profissional como médico do imóvel dele? É ele que vai resolver os problemas, ele que vai resolver os pepinos, é atrás dele que ele vai orientar sobre o TR, sobre o CCR. Ele fideliza, ele consegue fidelizar o cliente dele, e outros não. Então, como você pode evitar de ser trocado? De você ser esse profissional que vai do início ao fim. Você tem que examinar a documentação do proprietário, desculpe esse S no final, e confrontantes antes de entregar o orçamento para o proprietário. Porque se você examina a documentação, tanto dele quanto confrontante, você vai ter uma certeza do que você vai fazer, se você vai ter problema, se não vai, você tem que fazer uma retificação junto com uma retificação junto com a certificação, se vai ter um problema com o confrontante, se a área dele, por exemplo, se ele não tem nada descrito, ele está contra o princípio da especialidade objetiva, então vai dar problema no cartório, vai ter que fazer, nem que seja um requerimento, dizendo que a retificação e a certificação estão no mesmo processo, mas tem cartório que exige que a retificação seja feita separada. Visite o imóvel na companhia do mesmo. Se você não visitar o imóvel, corre o risco de você às vezes ir no Google, ver tudo bonitinho, um imóvel lindo, quando você chega lá, vai ter curso d'água difícil, vai ter mata ciliar que vai impedir o levantamento ali no curso d'água, vai ter problema que pode causar obstrução, pode ter serra que vai ser difícil, vai ser cansaço, né? Você subir para fazer o levantamento. Enfim, tem que visitar o imóvel. Voltando à certidão, à documentação, é nela que provavelmente você pode detectar também se tem uma área encravada ou não. Mas é visitando o imóvel que o proprietário vai te falar que ali, uma determinada área ali que ele está vendo, é de poceiro, ou ele deu para o peão dele, ou que ele separou para um filho fazer alguma coisa. É nessa visita que você fica sabendo disso. Faça um orçamento de acordo com seus parâmetros e não para matar o preço do colega. Lembre sempre que essa é a sua profissão e não seu ganha-pão. Se você tem seus parâmetros, por exemplo, eu tenho amigos, clientes e alunos que falam: o meu preço
é raiz quadrada do hectare vezes salário mínimo e acabou, até para o meu pai. Tem outros que falam, não, meu preço é raiz quadrada do hectare vezes 80% do salário mínimo. Outros falam, eu sigo uma tabela, eu fiz uma planilha e sigo a planilha. Muitos seguem a planilha, que eles mesmos fizeram, porque na planilha ele sabe quanto que ele vai cobrar, quanto que ele vai inserido pelo valor do GPS, por quilômetro rodado. Então, ele já fez essa pesquisa, na planilha dele é só inserir os dados. Matar o preço do colega, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não existe isso. Não existe isso, é matar o preço do colega. Então, você não está agindo como profissional. Você está agindo como quem é um ganha-pão. O que é um ganha-pão? Ganha-pão é você trabalhar hoje para pagar a escola dos seus filhos, para comer, sem poder daqui a 5 anos trocar seu GPS, seu carro está acabando, você não tem dinheiro para trocar. Por quê? Porque você só está trabalhando para pegar serviço, para matar o preço do colega e fazer coisa errada. Não estou dizendo que todos fazem coisa errada porque dá o preço barato, não, já repeti isso em outros vídeos. Mas, infelizmente, muitos que fazem, desculpa ter o palavrão, as merdas que nós falamos anteriormente, é porque tá dando preço aí que não compensa nem ele voltar lá, ele não implanta marca, ele não faz nada, ele não olha documento. Então, você tem que ter dignidade, dar o seu valor, ter seus parâmetros e seguir. E não falar, meu colega cobrou 7 mil, mas eu vou pegar esse serviço por 3 mil, pelo amor de Deus. Acaba com a sua profissão. Elabora um contrato e cumpra esse contrato. Nunca pense que o georreferenciamento termina no campo ou na certificação. Já estamos cansados de dizer, georreferenciamento é um filho, é o resto da vida. Enquanto ele está ali nascendo, às vezes ele te dá problema, às vezes não. Alguns já dão ali no nascimento, na certificação. Outros não. Vai dar daqui 5 anos, 10 anos. Quantos GEOs estão sendo cancelados que foram feitos no início da primeira norma? Quantos estão sendo cancelados que foram feitos em 2010? Quantos que foram feitos atualmente que estão sendo cancelados? Então, isso quer dizer que ele não terminou no campo e nem na certificação. O georreferenciamento, põe isso na cabeça, ele é campo, escritório e cartório, todos andando juntos. O campo fala com o escritório, que fala com o cartório. Não fique triste se seu cliente preferiu seu concorrente pelo valor apresentado muito abaixo do seu, pois ele irá voltar. A estatística diz que 70% volta. E volta para pagar o mesmo valor que você havia pedido. Porque o cliente vai te falar o seguinte, mas eu já paguei, eu gastei 3 mil com o outro. Problema dele, porque foi procurar o outro. Então, pessoal, não fica triste, não. Se o seu concorrente quer te matar na concorrência, olhe para quem está concorrendo de igual para igual com você, que está fazendo o serviço certo, que está procurando mais conhecimento a cada dia, que não está aí fazendo gel procurando conhecimento no que o colega falou, que não falou, em informações erradas que a gente vê acontecer a todo momento. Então, procura coisa certa, olhe a literatura, faça curso, pergunte para quem entende, pergunte para o seu colega que tem mais experiência, mas não se iguale no que é igual a você e não no que está querendo te matar, né? Agora, minha conversa com você, proprietário. Tá? Vamos aqui, para nós dois aqui. Como evitar problema e ter que trocar de profissional? Eu estou fazendo esses vídeos porque muitos proprietários têm me procurado falando que assistiram um vídeo porque o profissional mandou para ele o vídeo, tá? Por isso que nesses 2 últimos vídeos eu estou conversando com os proprietários. Na hora de contratar o serviço, peça referência e converse melhor com quem já foi cliente dele. Se você tem um amigo que fez um gel com ele, se você tem parente, nas rodas de amigos, por exemplo, no barzinho, no boteco, peça referência, fala, quem conhece o profissional tal? Você já sabe que referência que vocês me dão dele. Se você tiver alguém que tem acesso ao CIGEF, peça para consultar, veja se ele tem advertência, se ele está cancelado, se ele está bloqueado. Advertência não quer dizer que a pessoa é mau profissional, não, gente, tá? Ninguém pode... Eu ainda estava falando com um aluno meu essa semana. Ele vai provavelmente levar uma advertência, ele ficou apavorado. Eu falei, calma,
Não é motivo de pavor na advertência. Tem advertências e advertência. Uma coisa é você levar advertência porque você não cumpriu um prazo. Às vezes você nem ficou sabendo, você estava para o campo, você não estava acessando esse chefe por algum motivo. E quando você chegou, tinha ali estava te solicitando um documento e já passou o prazo, você levou uma advertência. Então, tem advertência que às vezes não é porque o profissional agiu de má fé. Não é a advertência de quando age de má fé é diferente. A gente tem falado sobre isso aqui. Então, não vai falar, fulano levou uma advertência, é um mau profissional. Não. Vamos ver por que ele levou uma advertência. O que houve para ele ter levado essa advertência? Preste atenção no que ele comenta sobre o seu colega. Se ele está ali para você fazer um serviço para ele, você está contratando o serviço dele, ele está te falando que o José está te roubando, que o José te cobrou esse preço, que absurdo. Isso, um gel não fica nesse valor, está te roubando, está não sei o quê, ele não pode fazer isso com você. Se ele está falando isso do colega dele, corra dele. Perceba se ele passa segurança no que ele te diz sobre o serviço a ser executado. Ele tem que ter segurança. Se ele percebeu que ele tem uma área encravada, converse sobre isso com ele. Converse sobre confrontação. Conte para ele que tem um profissional, um vizinho seu que provavelmente não irá assinar a carta de anuência. Veja o que ele irá te falar. Pergunte para ele o que você vai ser necessário para você levar no cartório. Ele tem que te passar a documentação ali, no campo, conversando, vocês dois. Então, olhe no olho do profissional, veja se ele te passa segurança. Te pediu as certidões do imóvel? Se não pediu, para aqui. No contrato, não. Porque vai ser problema lá na frente. Visitou o imóvel antes de entregar o orçamento? Cuidado. Perigo à vista, viu? Exige um contrato. Pessoal, no item anterior, às vezes o profissional não visita porque ele já conhece. Às vezes ele fez o gel do vizinho e já conhece, já esteve no seu imóvel por algum motivo, ou às vezes ali do vizinho ele já percebeu o seu. Então, às vezes, nem sempre é necessário ele visitar. Às vezes ele já conhece, tá? Exige um contrato. Se não houver entendimento antes, imagina o que vai acontecer durante o serviço. Então, tem que ter o contrato, gente. Isso é garantia para o profissional e para o proprietário. Não existe serviço sem contrato. Existe, não é só porque você está duvidando do profissional, não. É porque, até por questão de todos nós sermos mortais. Você contrata o serviço, o profissional morre, você contrata o serviço e você falece. Quem vai ficar por conta disso? Você não tem um contrato, você não tem nada. O profissional corre, não terminou o serviço, você tem que ter um contrato. Não adianta você ir na justiça ou no PROCON, se você não tem um contrato, você vai falar o quê? É igual uma reforma, você faz a reforma da sua casa. Você não exige a nota fiscal do pedreiro ali, depois ele pode fazer o que ele for, você vai reclamar para quem? Você não pode nem no PROCON. Em lugar algum. Iniciou o serviço, fiscaliza. Você fica de mutuca ali no que ele está fazendo. Olha se ele está usando aquele GPSzinho de mão, ou se ele levou se levou um par de GPS, um vai ficar numa base que ele implantou ali bonitinha, que ele te falou que ali não pode mexer, que ele tem que ficar preservado, e o outro vai rodar os pontos do perímetro ali, ele vai fazer o levantamento. Se ele tiver com aquele de mão, acabou o serviço, tá? Ou ele vai ter que fazer a coisa certa, você vai falar para ele, ou ele vai trazer o GPS fazer a coisa certa, ou parou ali, quebrou o contrato, quebra de contrato, tá? Fiscaliza, olha se ele implantou marco, nós já falamos sobre isso. Se ele está implantando marco, porque se ele não estiver implantando, ele tem que ter autorização sua e do vizinho para não implantar, fique atento a isso. Então, fiscalize, você é o fiscal do seu serviço. O profissional te respeita quando faz a coisa certa, não quando quer te proteger. Guarde bem isso, proprietário. Se você tem uma estrada e você não quer que tire aquela estrada ali, porque é a estrada municipal, porque não sei o quê, porque vai diminuir no seu imóvel, e ele concorda, ele não está te respeitando, ele está te protegendo por enquanto. Mas não está te respeitando, porque ele tem certeza que lá na frente vai te dar problema, e se você vender esse imóvel, vai cair naquilo que a gente falou anteriormente, que tem uma estrada, que aconteceu com o outro lá, que tem uma estrada cortando, e que você vai ter prejuízo. Você vai ter que repor esse dinheiro, ou ele pode quebrar o contrato, ou ele pode fazer a venda, e se você tiver um imóvel contigo, você vai ter que passar a área para ele.
Viu? Então, ele não te protege quando ele faz o que você quer. Ele te protege e te respeita quando ele faz o que é correto, quando ele faz o que é certo. É isso aí, pessoal. Continue nos acompanhando. Se gostou do vídeo, compartilha, curte. Se não gostou, sua crítica construtiva sempre é muito bem-vinda. Um abraço para todos vocês e um beijo no coração. Muita saúde.